Olá, este é o programa Luz no Dia, o programa devocional da Salos Igreja Presbiteriana. Você que está chegando aqui no nosso canal, nos conhecendo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você e compartilhar a palavra do Senhor com você. Por enquanto estamos aqui nas redes sociais, mas a partir do dia 8 de outubro de 2023, você poderá comparecer presencialmente na Salos Igreja Presbiteriana no culto de inauguração que teremos. Claro, deste dia em diante, todos os domingos nos reuniremos ali no Hotel Intercity. Então, culto de inauguração, dia 8 de outubro de 2023, às 19 horas, e depois, dominicalmente, nos reuniremos aos domingos ali no Hotel Intercity, onde você está convidado a vir fazer parte da nossa comunidade, ser membro da Salos Igreja Presbiteriana. Nós temos visto aqui no nosso programa Luz no Dia as bem-aventuranças, e hoje eu quero ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 8, que nos diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqueles que são limpos de coração verão a Deus. E aí você pode se perguntar, pastor, o que é alguém limpo de coração? Porque é impossível, todos nós pecamos, todos nós falhamos, então ninguém vai ver a Deus. E que negócio é esse de ver a Deus? Em que sentido é isso? Nós podemos ver Deus, que é Espírito? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiramente, o texto vem mostrando para nós, todo o Sermão do Monte, uma posição de Jesus contra a cultura daqueles dias. Aqueles dias, semelhante aos nossos, não valorizavam certas coisas que Jesus tinha como valores essenciais do reino. Os valores do reino estão sendo apresentados aqui no Sermão do Monte. Jesus diz, bem-aventurados humildes, enquanto na verdade aqueles homens queriam ser os ricos que tinham a atenção de todos. Jesus diz, bem-aventurados que choram, e convenhamos, ninguém quer chorar, muito pelo contrário, todos estão em busca de uma alegria constante, mas Jesus diz, bem-aventurados que choram pelos seus pecados, serão consolados pelo Senhor. Bem-aventurados os mansos, em dias de pessoas que sempre querem tirar satisfação, não levar desaforo para casa, não aceitar e não sofrer o dano. Jesus diz, bem-aventurados mansos. Jesus também vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, em dias de injustiça, de indiferença com o certo e com o errado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que olham com compaixão para o outro. E aqui o texto está dizendo, então, bem-aventurados limpos de coração. Parece que nós valorizamos muito mais a malandragem, a suposta esperteza, do que aqueles que são limpos de coração. Veja que há um ditado que diz assim, o mundo é dos espertos. E por vezes este ser esperto é aquele malandro, é aquele que consegue dar um jeitinho para tudo, é aquele que consegue levar vantagem em todas as coisas. E Jesus está dizendo, olha, é diferente. Bem-aventurados são os limpos de coração, aqueles em quem você não tem qualquer tipo de acusação a proferir, você não encontra qualquer tipo de falha na sua conduta, é alguém irrepreensível. Esses são os limpos de coração. Claro, não significa dizer que são pessoas que não pecam, que não erram, mas significa dizer que são pessoas que não escolheram o pecado como seu estilo de vida. Tem gente que vive dando golpe aqui e ali, vivem buscando facilidades, vivem buscando levar vantagens, vivem buscando se alegrar em alguma medida com o seu pecado e desfrutar do seu pecado como se aquilo fosse o grande lado bom da vida. Jesus diz, esses não verão a Deus, mas aqueles que são limpos de coração, aqueles que não são indiferentes ao erro, ao pecado, aqueles que não buscam levar vantagem em cima dos outros, aqueles que não querem ganhar o tempo todo, mas estão dispostos em fazer o bem, em fazendo o bem, em fazendo aquilo que é certo, até mesmo sofrer o dano se for necessário. Estes serão os que verão ao nosso Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Mas o que significa ver a Deus? É claro que nós não veremos a Deus Pai, Deus é Espírito, e até por conta da sua santidade não contemplaremos face a face a Deus Pai, mas podemos ver Deus revelado na pessoa do Filho. O Deus Filho nós poderemos ver e conviver com Ele na glória futura, no novo céu e nova terra. O texto está dizendo então que aqueles que forem puros de coração verão a Deus na eternidade, verão a Cristo Jesus, que é Deus, na eternidade.
Pastor, será que eu vou ver Deus? Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho pecados. Nós só somos puros de coração quando estamos ligados a Cristo Jesus. É a nossa união com Cristo que nos faz ser santos. É a nossa união com Cristo que nos faz ser puros de coração. Não existe homem nenhum puro de coração, justo, suficiente diante de Deus, sem Cristo Jesus. Quando nos unimos a Cristo por meio da fé, quando cremos em Cristo Jesus, Ele é o justo que se apresenta em nosso lugar. Ele é este que tem o coração puro, sem qualquer tipo de pecado, que nos representa diante do Pai e que nos torna aceitos diante do Pai. A pureza verdadeira, a condição justa, íntegra, santa, para estarmos diante de Deus e vermos a Deus, baseia-se tão somente nos méritos de Cristo Jesus. Significa dizer, então, que você vai precisar sempre se empenhar para viver em santidade, mas não achando que este empenho te conduzirá a um coração puro por si só. Sem Jesus, não dá. Mas justamente porque então você precisa também crer em Jesus, para que nos méritos dele esta pureza e santidade dele estejam sobre você, é justamente por isso, é nesta certeza que você encontrará motivação para esta vida de santidade, de empenho para fazer o bem, de repulsa em relação ao pecado, de desejo para ter puro o seu coração. Que você seja bem-aventurado e que você creia que sim, dá para ser muito feliz, bem-aventurado, fazendo aquilo que é certo. Você não precisa buscar levar vantagens, você não precisa ficar buscando jeitinhos aqui e ali, pagando propina, pagando talvez um ágio aqui e ali, talvez mentindo em alguma situação, talvez escondendo alguma coisa, achando que nesse tipo de facilidades, de vantagens é que você vai ser feliz. Não, o mundo não é dos espertos. Você pode encontrar uma vida boa, uma vida feliz, fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Ah, mas os outros não fazem. Ok, você não é os demais, você é filho de Deus. Faça aquilo que realmente Deus quer que você, como filho dele, faça e viva esta vida que agrada ao Senhor, puro de coração, e certamente você será bem-aventurado. Que Deus te abençoe.